O que é acidente de trabalho? Primeira coisa que você deve entender, que acidente de trabalho é um conceito jurídico. Como assim, Gustavo? Conceito jurídico? Me explica melhor isso aí. Quem diz o que é ou o que não é um acidente de trabalho é a lei. Então, se a lei disser que é um acidente de trabalho, que aquela situação é um acidente de trabalho, então você tem um acidente de trabalho. Se a lei disser que aquilo não é um acidente de trabalho, ou melhor, se a lei não disser que é, então não é. Deu para entender? Tá. Por que eu tô falando isso? Por uma coisa que parece até simples, né? Pô, Gustavo, explica aí o que é acidente de trabalho e o que não é. Porque, pessoal, não é o patrão quem decide se é ou não é um acidente de trabalho e também não é o empregado que decide se é ou não é acidente de trabalho. O governo, através das suas leis e decretos, estabeleceu que o INSS, isso falando para o funcionário de carteira assinada, tá? É claro. O INSS é quem vai decidir se aquilo que aconteceu é ou não é um acidente de trabalho. E se você achar que o INSS está errado, se você falar assim, não, mas isso aqui foi um acidente de trabalho, aí você deve procurar a justiça, processar o INSS para provar que é um acidente de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Acidente de trabalho, pessoal, é aquilo que acontece em razão do trabalho, por causa do trabalho. Então, se eu não estivesse trabalhando, não teria acontecido. Em resumo, seria isso, tá bom? Eu não sei o motivo de você ter chegado até aqui neste vídeo, mas eu preciso te orientar que o acidente de trabalho, ele pode ser analisado de dois aspectos, de duas formas. Então vamos lá, eu caí e me machuquei na empresa, eu estou lá trabalhando, caí e me machuquei. Veja, eu caí enquanto estava trabalhando. Então é um acidente de trabalho. Se eu não estivesse trabalhando, eu não teria caído, ok? Ok. Agora, este acidente de trabalho, ele pode ser analisado do ponto de vista de concessão do benefício do INSS. Então vamos lá, eu vou solicitar um benefício para o INSS e quando eu solicito um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez ou até uma pensão por morte, se eu vier a morrer em razão desse acidente, será concedido um benefício previdenciário se não estiver relacionado a um acidente de trabalho ou, nesse caso do acidente de trabalho, será concedido um benefício acidentário. Pessoal, acidentário é um termo utilizado para se referir a um acidente de trabalho, tudo bem? Então, quando eu sofro um acidente, aqui no exemplo que eu dei, eu caí durante o trabalho e me machuquei, pode ser concedido um benefício por incapacidade e esse benefício por incapacidade será acidentário, de natureza acidentária. Se você já recebeu auxílio-doença, você deve ter olhado a espécie do benefício, 31 ou 91. 31 quer dizer que o benefício é previdenciário, comum, não está relacionado ao acidente de trabalho. E o 91 está relacionado ao trabalho. Aí tem o 32, 92 e por aí vai. Tá? Esse não é o ponto. O ponto é que acidente de trabalho pode ser analisado sobre dois aspectos. Então, esse primeiro aspecto é em relação ao INSS. INSS, eu sofri um acidente de trabalho. Esse auxílio-doença aí que eu estou recebendo, ele é por causa de um acidente de trabalho. Então, eu quero que o meu benefício seja concedido, seja marcado lá como acidentário. No auxílio-doença, o valor do benefício vai ser o mesmo, se for acidente de trabalho ou não. Mas, na aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente, isso vai fazer diferença. Porque se o benefício for acidentário, for relacionado ao trabalho, um acidente de trabalho, então o valor do benefício será maior, na maioria dos casos, do que o benefício de aposentadoria por invalidez não relacionado ao trabalho. Então, olha só, eu já te expliquei até aqui que acidente de trabalho ele é um termo jurídico, ou seja, é a lei que diz se é ou não é um acidente de trabalho. E eu te expliquei também que o acidente de trabalho é aquele que está relacionado com o trabalho. Se eu estiver trabalhando e acontecer um acidente, ok, acidente de trabalho, mas se eu não estiver trabalhando, se aquele acidente aconteceu que não tem nada a ver com o meu trabalho, aí não é um acidente de trabalho, já te expliquei isso também. E agora eu acabei de te explicar que você deve analisar o acidente de trabalho por dois lados, por dois aspectos, do INSS,
do benefício, para saber a espécie do benefício, se é acidentário ou não. E aí tem o outro aspecto, que eu não vou me aprofundar, que é o acidente de trabalho e a responsabilidade civil do patrão. Olha só, eu sofri um acidente de trabalho na minha empresa. Trabalhando lá, fui lá, escorreguei e caí. De quem é a culpa desse acidente? É um acidente de trabalho? É. É um acidente de trabalho. A lei falou que é um acidente de trabalho, porque eu caí, me machuquei dentro do trabalho. Se eu não estivesse trabalhando, eu não teria me machucado. Mas aí vem a pergunta: de quem é a culpa desse acidente? Veja, essa questão de saber de quem é a culpa ou não, de quem é a responsabilidade por cobrir aqueles prejuízos em relação àquele acidente que você sofreu no ambiente de trabalho, é um assunto de responsabilidade civil. Não é um assunto de INSS. O INSS, ele vai decidir se vai conceder a aposentadoria, se não vai, se vai ser auxílio-doença, se vai ser auxílio-acidente e se vai ser a espécie acidentária ou não, espécie de benefício relacionado ao acidente de trabalho, não. É isso que o INSS vai resolver. Mas, se você acha que o teu patrão tem culpa naquele teu acidente, e aí quando eu digo culpa, pessoal, eu devo fazer um parênteses aqui para te explicar o seguinte: em alguns casos específicos, mesmo que o patrão não tenha culpa no acidente, ele também tem o dever de indenizar. Como assim? Mas ele nem é culpado, ele vai ter que me pagar uma indenização? Pagar uma indenização pro funcionário? Como assim, Gustavo? Veja só, o Código Civil, ele estabelece que se eu coloco uma pessoa em uma situação de risco, por mais que eu não tenha culpa naquele acidente que veio acontecer, mas se eu coloquei aquela pessoa numa situação de risco, então eu me responsabilizo mesmo que eu não tenha culpa naquele acidente. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil de você entender. Eu vou e falo para um funcionário, tenho lá uma empresa e falo para um funcionário o seguinte: olha, eu quero que você abasteça esse carro aqui de combustível. Coloca a gasolina aqui até a tampa e esse é teu trabalho. Aí chega um carro lá para abastecer. Quando tá o tanque quase cheio, vamos imaginar que o motorista dá a partida no carro e o tanque explode. Tá? Explodiu. Puf, pegou fogo, machuquei, o funcionário se machucou. Aconteceu um acidente de trabalho? Aconteceu um acidente de trabalho. O patrão tem culpa que o motorista lá deu partida no carro? Não, o patrão não tem. Às vezes o patrão colocou uma placa lá no posto, lá assim, ó, não dê partida no carro. Às vezes o próprio frentista ali, vamos imaginar na situação que se trata do frentista, falou, não dê partida no carro. Mas mesmo o cara foi lá e deu partida. Desobedeceu. Veja, o patrão vai falar assim, o dono do posto, não, eu não tenho nada a ver com esse acidente, porque eu até falei pra ele não dar partida, mas ele foi lá, teimou e deu partida. Então, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Mas espera lá. Abastecer um carro é uma situação de risco? Quando eu estou ali colocando combustível, produto altamente inflamável, explosivo, né? Dependendo da situação, ele vai explodir. Isso é uma situação de risco? Vamos comparar com uma pessoa, por exemplo, que trabalha vendendo, né? O vendedor ou atendente de caixa da conveniência. Vamos supor que a conveniência é bem afastada do posto de combustível ali, não, se pegar fogo, não vai lá na conveniência. Veja, quem está trabalhando lá na conveniência está exposto a algum risco de explosão? Não. Então, se explodir o posto, eu não tenho culpa. E se, ou sei lá, entrar dependendo da situação, acontecer uma explosão que não é comum acontecer. Veja, eu não estou exposto ao risco. Mas o cara que está ali, frentista, abastecendo o tanque toda hora, ele está exposto ao risco. E aí não quero saber, a lei fala, não quero saber se ele teve culpa ou não, vai ter que indenizar. Então, abri um parênteses aqui, é quase um vídeo, né, pessoal, para falar aqui. Acidente de trabalho, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que saber diferenciar de responsabilidade objetiva, certo? De responsabilidade objetiva, da responsabilidade que não é objetiva. Por quê? Quando é objetivo, quer dizer que eu expus, eu coloquei o funcionário em risco. E aí, se acontece um acidente nessa zona de risco, não quero nem saber se teve culpa ou não. Fechou? Fechou. Pessoal, então o acidente de trabalho, o mais comum, é aquele que acontece instantaneamente. A gente até chama isso aqui no direito de acidente de trabalho típico. Típico, porque é o comunzão. Pá! Caí na empresa, explodiu, né?
a máquina prensou meu dedo, cortei. É o típico, é um acidente. Só que eu não falei lá no início do vídeo que acidente de trabalho é determinado por lei? E a lei vai dizer o seguinte: olha, doença relacionada ao trabalho também é acidente de trabalho. E aí você tem dois tipos de doença do trabalho. Você tem a doença profissional, que está mais relacionada à profissão, e nós temos a doença do trabalho, que está relacionada não somente à profissão, mas também ao ambiente onde a pessoa está inserida. Então, se naquele ambiente de trabalho, independente da profissão, tem lá uma situação que causa uma doença, então ali pode ser causado, ser desencadeada uma doença do trabalho, que é um acidente de trabalho. Esses três tipos de situações, então um acidente típico, aquele que, um acidente instantâneo ali que acontece, é um acidente de trabalho, e a doença do trabalho ou doença profissional são os casos mais clássicos de acidente de trabalho. São os casos mais clássicos de acidente de trabalho. Mas aí eu tenho outras situações que às vezes você pode pensar, mas não é acidente de trabalho, mas é. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos aqui. Acidente de trajeto, bem conhecido, né, pessoal? Estou indo trabalhar no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa e acontece um acidente. Aquilo ali também é um acidente de trabalho. Teve um tempo ali que o governo tentou retirar essa modalidade de acidente como acidente de trabalho, mas não vingou. A medida provisória não foi convertida em lei, então hoje é acidente de trabalho, sim. E aí você precisa prestar atenção naquilo que eu disse. O acidente de trajeto ele vai gerar direitos previdenciários. Direitos previdenciários, ou seja, um benefício acidentário. Agora, um acidente de trajeto muito dificilmente vai gerar uma indenização por responsabilidade civil. Então, se eu estou indo para casa com o meu carro próprio, estou indo lá, acontece um acidente comigo no trabalho, indo para o trabalho ou saindo do trabalho, não sei, aquilo ali vai ser um acidente de trabalho, mas eu não vou poder cobrar na justiça o meu patrão uma indenização porque eu estava indo trabalhar e alguém bateu em mim no meu carro, fui atropelado, sei lá. Porque não tem nexo para a responsabilidade civil. O patrão não tem nada a ver. Agora, é diferente a situação onde o patrão fornece o ônibus, eu estou indo no meu ônibus, e aí esse ônibus está com pneu careca e pererê, outros 500. Tem que analisar o caso concreto, tá? Mas seguindo aqui para finalizar, pessoal, quando você vai lá no artigo 21 da Lei 8.213, aí para quem é mais curioso, gosta de ler a lei, pesquisa lá no Google, Lei 8.213, a lei de benefícios. Lá é que vai dizer o que é acidente de trabalho ou não para quem é trabalhador CLT. Lá vai ter no artigo 21 falando assim, equiparam-se também ao acidente de trabalho para os efeitos dessa lei. Ou seja, também é acidente de trabalho. E vem com uma porrada de situações que também são consideradas acidente de trabalho. Acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, então aquela situação, eu sofri o acidente, não foi só o acidente, houve outra coisa ali que somou aquele acidente, também é acidente de trabalho. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de, aí vem, ato de agressão, de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, eu tô lá trabalhando, entrou um doido lá, e me machucou lá, me matou, sei lá o que fez, acidente de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, estou lá concorrendo a um cargo superior, um cargo onde eu vou ganhar mais no meu trabalho, e aí alguém paga para outra pessoa ir lá e me bater e fazer alguma coisa. Acidente de trabalho. Né? Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Então, aqui numa situação onde um motorista entra dentro do pátio da minha empresa, um motorista lá de Uber, sei lá, e me atropela por distração, estava mexendo no celular enquanto dirigia. Isso é um acidente de trabalho? Vai ser um acidente de trabalho, tá? Por quê? Porque estava no meu local de trabalho. Então aconteceu, você veja, um Uber entrou lá no pátio da empresa e me atropelou. Tem nada a ver. O cara não é funcionário da empresa, não tem nada a ver. Mas, nesse caso, a lei disse que vai ser um acidente de trabalho. Só que lembra das duas situações. Para o INSS, acidente de trabalho vai me dar alguns direitos. Inclusive, perante o patrão, vai me dar estabilidade. Estabilidade de 12 meses. Agora, para responsabilidade civil, eu preciso não só do acidente de trabalho, eu preciso provar a culpa do patrão naquele acidente de trabalho. Ou, se for o caso, provar que eu estava exposto a um risco, um risco acentuado, e por essa razão, ali deve ser aplicado
a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Aí eu vou ter a responsabilidade civil, tá bom? Pessoal, tem várias outras situações aqui, mas para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar, sabe, aquele vídeo que você não consegue assistir até o final, eu vou parar por aqui. Recomendo, claro, consulte um advogado, tá com dúvida se a situação que aconteceu contigo é um acidente de trabalho ou não? Consulte um advogado e, de preferência, um advogado que se dedique, que seja especialista em acidente de trabalho, especialista ali nessa temática, para que você possa ter ali uma segurança jurídica de quem está lhe auxiliando, tá bom? Meu nome é Wilker Gustavo, eu sou advogado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ou precisa, não é que nem que gosta, né? Às vezes eu preciso ficar sabendo dos meus direitos, ou você sofreu um acidente, está na dúvida se é um acidente de trabalho ou não, quer se aprofundar mais sobre o tema, então se inscreva no canal aqui, certo? Almeida Marques Advogados, que é o canal, meu canal aqui do escritório. Dê um joinha se esse vídeo foi útil para você e se por um acaso você é um colega advogado ou advogada que quer conhecer mais sobre direito previdenciário nessa temática de acidente de trabalho, benefícios por incapacidade, se isso fizer sentido para você, convido também você a conhecer o meu trabalho como professor e consultor de advogado. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.